Pai, nós te agradecemos por esse tempo, pedimos que o Senhor possa abençoar os teus filhos, que a paz do Senhor esteja sobre o coração deles e com eles, para que eles possam viver segundo a tua direção, viver segundo a tua palavra, viver segundo o teu reino. Que o Senhor fortaleça os teus filhos, meu Pai, abundantemente, para que sejam sábeis, para que sejam, meu Deus, poderosos no Senhor e que haja que eles provoquem transformações em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos indo hoje para a 14ª lição e lembre-se que falamos que são 5 partes esse estudo e esse é o penúltimo. É o penúltimo estudo dessa primeira parte. Entraremos depois para a segunda parte, terceira, quarta e quinta parte. Então, a primeira parte está terminando, eu quero terminar essa primeira parte ainda essa semana, liberar mais um dia aí, eu não sei se amanhã ou depois, mas nós já liberamos e encerramos essa primeira parte, ficando para a semana que vem o começo da segunda parte. Bem? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí a lição? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o discipulado e o relacionamento de aliança, a 14ª lição. Mateus 28, 18 ao 20. Esses, na verdade, continuam ainda praticamente sendo os mesmos textos que nós estamos lendo nas outras lições. Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Efésios 4. Do 11 ao 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para a qual não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pelas astúcias com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio da toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E o próximo texto, Colossenses 2,19. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Colossenses 3,14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o discipulado acontece por meio do vínculo de relacionamento entre o membro do corpo de Cristo. O líder discipulador é um modelo para o discípulo.
Para aprendermos como viver na prática, o discipulado precisa observar o discipulado, precisamos observar como Jesus fez com seus discípulos. Como a igreja original cumpriu a missão de fazer discípulos, lembrando que essa é uma das ordens dada pelo próprio Cristo no momento da sua ascensão. Então a gente tem que ver que o discipulado é a base central. Na verdade, não vou dizer nem do cristianismo, o discipulado é a base central da humanidade. Nós somos homens porque nós discipulamos, nós transferimos conhecimento. Isso nos faz, irmãos, uma raça que domina, porque nós temos a habilidade de transferir conhecimento. E é por meio dos relacionamentos de aliança que o discipulado acontece. Aprendemos que Jesus delegou a autoridade para fazer discípulos e nos mandou ensiná-los a obedecer a tudo que ele nos ordenou. O exercício da autoridade para edificar uma vida e o ensino só pode acontecer se houver entre o discípulo e o discipulador um relacionamento caracterizado por amor, submissão, perdão, serviço, comunhão e exemplo. Então, a gente tem falado bastante sobre o ato do amor, e toda a base do evangelho e do corpo, estou dizendo agora do corpo, só funciona se for na base do amor. Eu só posso discipular alguém se for em amor. Eu só posso discipular uma pessoa se a base da minha intenção é o amor. Eu quero ver essa pessoa crescendo, eu quero ver essa pessoa rompendo, eu quero ver essa pessoa progredindo, e não como a tarefa. Por que muitos discipulados não dão certo? Porque nós cumprimos a tarefa semanal. Eu vou lá, passo a lição semanal e pronto, né? Cumpri minha tarefa, passei um monte de conhecimento. O conhecimento que não vem com essa característica ou esse combustível chamado amor, ele não entra como transformação. Nós precisamos entender isso. Eu sempre olho muitos milagres que Jesus fez, na verdade quase todos, a base que ele tinha era o amor, porque a Bíblia diz assim, e tendo compaixão, ou cheio de compaixão, Jesus ministrava a cura. Então todas as vezes que Jesus ele ministrava a cura, a base dele era o amor. Eu não posso fazer nada, como diz o apóstolo Paulo, eu não posso fazer nada no evangelho se a base de tudo não for um desejo ardente de edificação ou de amor, que essa é a característica de um pai. Então o discipulador ele se torna um pai para o discípulo. E eu tenho pegado nesse tempo, falado muito sobre isso. O grande problema é que os líderes eles não estão entrando com a característica do amor ou da paternidade. Eles estão entrando na característica do irmão mais velho. Ou seja, eles entram com o espírito do irmão mais velho e não de um pai. Veja, querido, quando um pai corrige, por mais que seja doloroso, quando é realmente uma correção, não um extrapolar, não algo que os carregar uma ira, mas a correção mesmo que o filho não goste no momento, depois ele é aliviado, ele é liberto por aquela correção. Mas quando o irmão mais velho corrige ou bate com a vara, há a ferida. Eu creio que quem tem irmão que sabe. Ou seja, quando o irmão briga com o outro, há ferida. Não tem boca, né? Mesmo que o irmão tá ali, ele vai ali e pega o chinelo, ou pega a cinta, ou pega qualquer coisa para bater no outro. Mesmo que for para corrigir, é ferida. Agora, um pai não. O pai, quando ele entra, ele traz cura. Então, o que manda ou o que determina essa correção ou esse discipulado não é só o fato de transmitir conhecimento, mas é o que eu tenho falado bastante sobre isso, é transmitir e impartir o espírito. Por isso, o discipulador, ele precisa se tornar pai. Ele precisa ter essa questão de paternidade. E o pai, a característica de um pai é o amor, porque o pai amou de tal forma o mundo que entregou o filho. Então, o pai, ele é caracterizado com esse amor. Irmãos, aqueles que são pais aqui, que estão nos ouvindo agora, sabe disso, o filho pode ser o que for. O filho pode... Ele pode pisar na bola várias vezes. O pai ele sempre vai ter um olhar de compaixão e dizer, não, ele tem solução para essa criança, tem solução para esse filho, tem solução.
Agora o irmão não. O irmão você vai falar, isso daí não vale nada, isso daí é um largado, isso daí é não sei o quê. Ou seja, o que acontece muitas vezes dentro da igreja? São irmãos que estão discipulando outros irmãos. E o que acontece? Acontece exatamente isso. Isso daí não, isso daí que vai embora da igreja. Né? Uma vez eu lembro que uma pessoa falou isso, posso que fique nós dois na igreja. Eu falei, você tá amarrado, meu irmão. Tanto trabalho que tem para colocar uma alma aqui, você está dizendo que eles vão embora? Né? Não é assim, eu sei, tem uns que vão se perder, porém, não é porque a gente está expulsando. A gente não quer expulsar ninguém da igreja. A gente não pode fazer, não é que não pode. Tem momentos que a gente desliga. Tem momentos que fala, irmão, você já está fora, você não quer voltar. Fala o seguinte, nós estamos desligando você, porque você não faz parte do corpo. Mas uma coisa é somente o amor de um pai que ele vai caracterizar esse discipulado. E precisamos fazer isso. Quando eu olho para essa questão discipulado, eu sempre vou ver a base de um pai ensinando e mentoreando um filho. E a base de tudo isso vai ser o amor, não tarefa. Eu quero que essa pessoa cresça, mesmo que os ensinos, às vezes sejam ensinos de exortação, ensinos de edificação, ensinos de consolação, todos esses ensinos ele vai vir com uma base de eu quero te ver crescer. Eu quero ver você frutificar. Esse é o amor. Então, enquanto nós não entrarmos nesse espírito de paternidade e trocarmos, ou seja, amadurecer, o que faz um homem se tornar pai? É quando ele amadurece e gera. Então, não todo homem é pai. E nem todo cristão se tornará um discipulador. Mas não é porque Jesus não quer, é porque ele não chegou no nível de maturidade. E o que nós estamos colocando aqui é o discipulador, ele precisa dar o exemplo. O exemplo é a base do discipulador. Então, o primeiro ponto aqui é vinculados pelas juntas e ligamentos, ou seja, os relacionamentos firmes e saudáveis. Como a gente leu em Efésios e Colossenses, a gente vai ver que o Espírito Santo usa a vida do corpo humano que ele criou para explicar como a igreja dos discípulos de Jesus pode crescer em quantidade e qualidade. Ele fala das juntas e ligamentos, que ajusta e une o corpo. As juntas e ligamentos são articulações e conexões entre os ossos e entre os órgãos do corpo. A igreja é o corpo do cabeça, que é Cristo. É o próprio corpo que, uma vez unido pelo auxílio das juntas e do ligamento, cresce e edifica a si mesmo, como diz lá em Efésios. Cada membro tem a sua função na edificação. Note que não são 5 ministérios citados que edificam. Os ministérios trabalham para aperfeiçoar, preparar e colocar em funcionamento cada membro. Então veja, querido, a edificação não é parte somente dos 5 ministérios. Os 5 ministérios, ele é a parte do aperfeiçoamento, o equipar e colocar o funcionamento. Agora, o crescimento ou edificação faz parte de todos os membros. No final lá de Efésios 4, ele vai dizer isso. Eles crescem e edificam a si mesmo. Ou seja, todo o corpo vai se auto-edificando para que possa crescer. Note que não são... volta aqui. É assim que vamos caminhando em direção à maturidade do caráter de Cristo. O corpo só pode gerar sua própria edificação e maturidade se for vinculado pelo auxílio das juntas e do ligamento. Os membros vinculados entre si e todos vinculados no cabeça. O que são esses vínculos? Esses vínculos entre os membros do corpo de Cristo são os relacionamentos firmes, aliançados entre os discípulos na igreja. Eles geram ensinos, consolidações, firmeza, equilíbrio, suprimento e maturidade e edificação. Reveja os conceitos de discipulado na lição 9. Né? Essa página aqui, ele está descontextualizado. O discipulado é a ação de cooperação de cada membro e unido um ao outro edificam-se mutuamente.
Cada discípulo deve ter vínculo com o outro que então que estão no mesmo de maturidade, também como líderes que sejam pais espirituais conduzindo a maturidade. Vamos lá, Colossenses 3, 14, 15. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro entre vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. O amor sobrenatural de Deus é o vínculo da perfeição, da maturidade no corpo de Cristo. Os relacionamentos da igreja precisam ser firmados no amor. Assim haverá a alegria da comunhão, perdão, serviço, submissão, autoridade e intercessão. Veja, irmãos, eu sempre vou tocar nesse ponto sobre a questão desse pleno amor, porque às vezes as pessoas nos verem corrigindo outras e querem imitar esse ato. Mas se eles não tiverem essa maturidade, esse espírito de realmente de edificação, eles não vão edificar, eles vão ferir. Então não tente copiar correção se você não amadureceu na maturidade. Só pode exortar quem é maduro, porque toda exortação, ela o que é o discipulado? É isso. Quando a gente fala de exortação, querido, não associe só ao chicote, não associe só a varada. Exortação é corrigir o caminho para que essa pessoa entre no caminho correto, ou seja, que é a conversão. Então, todas as vezes que nós entramos nessa comunhão, serviço, submissão, essas coisas tudo, nós vamos ter que ter essa base de amor. Porque nós estamos vendo que, em muitos casos, as pessoas estão repletamente feridas dentro da igreja por causa dos relacionamentos. E por que o Senhor nos fala do corpo? Nós precisamos do corpo, porque o corpo é onde nós aprendemos a nos relacionar e crescer em amor. Então, os frutos, né? Que vai ser a próxima lição, a próxima parte 2, a gente vai falar dos frutos do amadurecimento, dos frutos do Espírito, que faz com que a gente conviva e saiba nos relacionar. O corpo só vai crescer segundo as juntas e os ligamentos. Eu posso ter todo o corpo, porém, se eu rompi uma junta ou se eu rompi um ligamento, mesmo que eu tenha o corpo não vai ser funcional. Já parou para pensar nisso? Então, um tendão, que também faz parte de um ligamento. Eu estava com um irmão e ele sofreu um acidente e o tendão do braço, então ele não consegue mover muito o braço ficou meio que paralisado. Ou seja, ele tem o braço, ele está com o braço está no corpo, porém por falta de tendão, ou o tendão foi ferido, o braço acaba ficando um pouco inoperante. Assim acontece na igreja. Não adianta ter todos dentro da igreja se não há junta e nem ligamento. Porque mesmo que nós tenhamos irmãos dentro da igreja, não tem funcionabilidade. A gente vai ter um amontoado, ou seja, a gente vai ter um corpo, porém sem função. Um corpo infuncional. E o que nós temos que mais preservar são essas juntas e ligamentos, esses tendões, essas ligações, que faz com que o corpo funcione como corpo. E o que o diabo quer mais fazer é ferir isso. Por isso eu volto de novo a dizer, se não temos a base do amor, nós nunca vamos ter juntas e ligamentos. Amém? É verdade. Vamos lá. Segundo, como Jesus fez discípulo? Mateus 28, 18, 20, né? Nós já lemos, ele dizia, então Jesus aproximou deles e ele termina dizendo, e eu estarei sempre com vocês. Olha essas duas partes. E Jesus se aproximou deles e ele termina dizendo, e eu estarei sempre com vocês. Marcos 3, 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar.
Depois subiu ao monte, né, e chamou... tá aqui, o texto aqui. A essência do discipulado é estar com Jesus, né? Na verdade, também em Jesus. Discipulado é desenvolvido com relacionamento de aliança. Jesus os discipulou através do relacionamento, dos vínculos. Jesus não tinha apenas reuniões com os seus discípulos, ele tinha relacionamento com os seus discípulos. Jesus não se encontrava toda quinta-feira, toda terça-feira ou toda noite. Jesus praticamente morou 3 anos, essas pessoas moraram com Jesus. Ou seja, base de relacionamento. Ele informou, mas também formou pelo seu próprio exemplo. Os discípulos observaram e aprendiam como Jesus agia e reagia, como ensinava, como tratava as pessoas, orava, expulsava os demônios, quais eram os seus valores, quando era enérgico e quando sorria. Ou seja, o exemplo de Jesus foi o que mais formou as pessoas. Não só as palavras, mas o exemplo dele. Vamos ler alguns textos aqui. 1 João 1, do 1 ao 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou e a nós temos visto e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifesta. O que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então a gente vai ver que ele sempre está falando daquilo que eles viveram, daquilo que eles participaram, daquilo que eles estavam juntos. O conceito de discipulado em nossa época foi desgastado, dando a ideia de ser apenas uma classe de aula ou um curso bíblico. Não veja discipulado assim, eu tenho falado isso, irmãos. Não se forma discípulos, não se forma pastor, não se forma ministros em sala de aula. Se forma no dia a dia, nos relacionamentos. Veja o discipulado como modo de vida natural dos irmãos da igreja. Vamos lá. Terceiro ponto. Como a igreja deve fazer discípulos? João 20, 21. Disse-lhe, pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus nos enviou para fazer discípulos, seguindo o seu exemplo. O primeiro apóstolo e demais discípulos de Cristo entenderam que a ordem de Jesus era fazer com que os outras vidas o que Jesus havia feito com eles. Alguns exemplos, então a gente vai ver o estilo de vida da igreja. Em Atos, a gente vai ver Barnabé com Saulo, que era discípulo. Depois vocês leem o texto. Depois você vai ver Paulo com Timóteo. Depois você vai ver Priscila e Áquila com Apolo. Então, em Atos, a gente vai ver que essas pessoas, eles caminhavam com as outras. Eles não simplesmente estavam dentro de uma sala de aula para aprender, mas eles estavam também vendo os exemplos. O discipulado está baseado em relacionamento firmes entre os membros do corpo de Cristo. Para ser discípulo de Jesus, é preciso ser discípulo pelo vínculo com o irmão mais velho, que é o pai espiritual. Veja, querido, quando esse irmão, ele cresce a ponto de se tornar pai. Entenda isso. Você é um irmão, porém, você tem que se tornar pai. Lembra que eu falo sempre do orgânico? O orgânico é assim, nós nascemos, crescemos, nos tornamos pais e geramos filhos. Então, eu sou filho, sim, eu sou filho, porém agora eu sou um filho na qualidade de um pai. Eu não sou mais filho adolescente, eu sou um filho que cresceu, construiu uma família e me tornei pai. Então, eu já estou em um outro estado da minha filiação. E assim nós temos que nos tornar. Nós somos filhos, temos pais espirituais,
Porém, eu não posso me tornar ainda aquele filho imaturo para o resto da vida. Eu tenho que crescer e fazer a minha família, ou seja, eu tenho que gerar também para poder, então, me ter o espírito de pai sobre mim. Por meio do relacionamento com o discípulo, ensinaremos, transmitiremos, formaremos a vida de Cristo nele. O que Jesus deseja em sua igreja é o vínculo de paternidade espiritual, levando filhos à maturidade em Cristo. Mais uma vez, volto a dizer o que estávamos dizendo. Se você nunca crescer a ser isso dentro da tua igreja, eu não estou dizendo que você precisa ter uma igreja, eu estou dizendo que enquanto você não pegar e ter esse coração de pai, você nunca vai fazer discípulo, ou seja, você nunca vai gerar filhos. E por isso, querido, muitos dentro da igreja não liga se a pessoa está indo para a igreja ou não, se está crescendo ou não, ele não liga, porque ele nunca gerou. Quem nunca gerou não sabe cuidar. É fácil chegar e falar assim, esse filho aí, esse daí, meu irmão, bate nele, arrebenta ele, deixa que ele se dane para lá, né? Um termo que a gente usa. Por quê? Porque não é meu. Agora fala do teu filho para você ver. Não, isso daí não, tem que cuidar, a gente tem que ensinar, porque os nossos filhos, quem geramos, nós temos um amor diferente para aquilo que não geramos. Por isso muitos na igreja não estão nem aí se o irmão está na igreja ou não está na igreja, se desvia ou não desvia, porque não fui eu que gerei mesmo. Então o que eu não gero, não tem problema. Por isso todos os cristãos têm que aprender a gerar, porque só depois que eu gero, eu crio um amor verdadeiro. Hein? Eu crio um amor verdadeiro. Um discípulo meu é, na verdade, um discípulo de Jesus, que está em relacionamento comigo, sobre o meu cuidado, para que eu lhe ensine a palavra de Jesus, seu caráter e a sua obra. Verdade, verdade. Discipuladores são modelos. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Tessalonicenses 1, do 6 ao 8. Vocês se tornarão nossos imitadores e do Senhor. Tornaram-se modelo. 1 Timóteo, a gente vai ver também, Paulo era um pai, um referencial de Jesus para Timóteo, e esse se tornou modelo para outros, que por sua vez iriam discipular mais outros. Então não deixe de ler as palavras de Paulo. Depois vocês leem aqui, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, você vai ver que Paulo sempre chamava ele como um modelo. Bom, cuidado com esse negócio, não, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, que esse não seja o teu exemplo. Você entendeu? Que esse não seja o teu exemplo. Vamos lá. Quinto, os discipuladores como líderes são modelos em aperfeiçoamento. Lá em Filipenses 3, 12, assim, não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também disso vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcancemos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, assim, por que a gente muitas vezes tira a responsabilidade? Sim, porque nós temos... Amém, eu queria isso daí.
É, Rebeca, é forte. Olha o que ele está dizendo aqui. Eu não alcancei a perfeição, mas mesmo assim eu digo, olha, eu estou procurando, eu estou avançando. Todos os dias eu estou fazendo isso. Todos os dias eu estou em busca disso. Todos os dias eu estou prosseguindo em volta disso. Você vê, todos os dias eu estou mais maduro. Então siga-me esse passo, siga-me essa busca. Me imite nessa busca. Por que a gente não chama essa... porque eu sou imperfeito. Sim, nós somos imperfeitos, mas estamos todos os dias nos aperfeiçoando em Cristo. Amém? O apóstolo Paulo disse que ainda não estava perdão, o apóstolo disse que ainda estava prosseguindo para o alvo, mas mesmo assim sabia que era um modelo para muitos filhos na fé. Não podemos esquecer que discipuladores também são discípulos. São membros aos quais também vinculados para o crescimento. Porém, Jesus é o único padrão perfeito e absoluto para nós. O que você deve observar, aprender e imitar na vida de seu discipulador é o que ele já alcançou em seu estilo de vida, como discípulo de Cristo. Nunca deixamos de ser discípulo, mesmo quando atingimos certa maturidade, estando aprendendo e sendo transformado. Uma fórmula de equilíbrio. 1 Coríntios 11:1, né? Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo, mas mistura aí Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, me imite olhando Jesus. Hein? Coloque os seus olhos em seu líder, mas nunca tire os olhos de Jesus. Esse é o equilíbrio. Olhe para ele, porém nunca tire os olhos de Jesus. Atos 18, 24 e 28, Apolo foi discipulado mesmo já tendo um ministério forte na palavra. Em Atos 21, 16, Manasson é citado como um discípulo antigo. Então continue firme, ligado ao corpo e amadurecendo. Seja uma célula viva do corpo de Cristo. O Espírito de Deus tem um dom e um ministério para cada um no corpo de Cristo. Na medida em que prossigamos nos relacionamentos e crescemos na comunhão e submissão, dessa forma o Senhor vai edificando, fortalecendo cada discípulo através dos líderes e da aliança firmada na palavra. Só um momentinho. Então vamos lá. O discipulado é uma caminhada de cumprimento do propósito eterno de Deus. Fazer discípulo é gerar uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. E essa família é a Igreja de Jesus Cristo. Então, a gente vai ver na próxima lição. Peraí, eu vou tirar. Nossa próxima lição, ela vai trazer essa característica
do Espírito Santo dentro da obra do discipulado. E aí a gente então vai para a parte 2. Amém? Mas, irmãos, o discipular pessoas é parte central do evangelho. Crescer e formar. Amém? Que o Eterno te abençoe. Hoje eu corri um pouco, que a gente está aqui e precisa partir. Hashtag partiu. Queridos, Deus abençoe. Ore por nós. Estamos indo para São Paulo agora. Deus abençoe vocês. Grande abraço.